Olá, querido aluno, querida aluna. Estamos iniciando a segunda semana da nossa disciplina de redes sociais em educação. Nessa segunda semana, nós vamos estudar as características das sociedades da informação, do conhecimento, da aprendizagem e, por fim, a sociedade em rede. Bom, inicialmente é importante, que a gente recapitule os nossos primeiros estudos lá da primeira semana e a gente veja que há um caminho, há um percurso para que a gente discuta redes sociais em educação. E obviamente que a gente não pode deixar de discutir os tipos de sociedade, as sociedades que estão levando a gente a essa construção dessa identidade tão informatizada. Obviamente que no início das primeiras sociedades, elas não começaram com as tecnologias como nós as conhecemos hoje. Tecnologia é um termo antigo, existem vários tipos de tecnologias e não somente as informacionais. Mas nós estamos tratando dessa evolução até as tecnologias informacionais, que é essas que nos oportunizam estar discutindo as redes sociais, a internet, os computadores e as coisas advindas de todo esse processo. Bom, o que a sociedade da informação, por exemplo, a sociedade do conhecimento, da aprendizagem e em rede, elas representam para cada um de nós? Ou ainda, o que elas influenciam na nossa forma de pensar, de agir e, por fim, de ensinar e de aprender? Bom, nessa segunda semana, a gente inicia o caderno já com a citação de Perrenot. E nessa citação de Perrenot, ele fala para a gente que no futuro a escola pode desaparecer e o ensino pode ser mencionado como uma daquelas profissões do passado, tão comoventes por terem caído no desuso. A gente já lá no nosso caderno, a gente discute como é que Perrenot, em 98, vem trazendo informação que parece ser, no mínimo, bombástica, ou como vem trazer para a gente essa informação assim tão assustadora. Parece ser tão assustador a gente pensar que daqui a alguns anos a escola pode não ser esse ambiente único de se aprender ou de se ensinar, ou que o ensino ele vai cair em desuso. Mas se a gente for parar um pouco e pensarmos quantas profissões já não caíram no desuso em razão dessa evolução desses paradigmas sociais que nós temos hoje. Então as sociedades elas vão se reformulando e as necessidades também vão se ampliando, enquanto outras vão caindo no desuso e na inutilidade. Então, basicamente, o que Perrenot ele traz para a gente dentro dessa reflexão é dessas novas configurações sociais que nós temos assistido. Bom, continuando. O espaço físico da escola, da faculdade ou qualquer outro espaço formal ou não formal de educação, eles hoje ainda são muito pensados de tamanha relevância que eles têm. Se a gente, sobretudo, for pensarmos neles inseridos em várias outras décadas. Porém, esses lugares, eles cada vez mais têm sinalizado que eles têm deixado de ser os únicos espaços de ensino e aprendizagem. E se a gente está discutindo isso, é porque também nos tem sido oportunizado, mais uma vez, pela questão do cyberespaço. E como eu sei que esse conceito ele tem sido amplamente discutido em outras disciplinas de vocês, eu sei que vocês já estão craques nesse conceito. Mas basicamente, o cyberespaço é para onde tem migrado as nossas relações. Então, é por isso que nós estamos discutindo como, se nós temos as redes sociais em educação, então, porque nós temos levado para o cyberespaço as nossas ações, as nossas relações também de ensino-aprendizagem. Então, nós temos aí deixado claro que esses espaços formais de ensino, eles estão caindo certamente em desuso, porque nós estamos criando um novo espaço para se aprender e se ensinar algo. Então, como isso foi se construindo? Vocês acreditam, vocês acham que isso
é de fato rápido? Isso foi se construindo de modo muito rápido e a gente não foi se dando conta disso? Então vamos continuar. Então, observando os tipos de sociedade e alguns comportamentos. Nós temos então, lá no nosso caderno, o termo que vai designar a sociedade da informação. Então, a sociedade da informação, ela inicia os estudos propriamente nas ciências aplicadas, mais propriamente na área da economia. Então, a sociedade da informação, ela ainda traz para a gente uma ideia implícita que infere que a sociedade da informação se caracteriza por um modelo que insere em constantes modificações, resultado dos avanços da ciência e da tecnologia. Então, desde a sociedade da informação, ela já vem caracterizada por essa nuance da ciência e da tecnologia. Então, essa sociedade nos oportunizou e nos auxiliou na progressão tanto do acesso quanto da democratização da informação. Isso significa que ganhamos em autonomia, na absorção e seletividade no tocante à comunicação e ao que pretendemos com ela. Então, a sociedade, o grande ganho da sociedade da informação foi trazer para a gente essa democratização das informações. E aí a gente vai ter mais informações ainda nos links que são possibilitados lá no nosso material. Então, vamos lá, em algumas reflexões. Você já parou para pensar, para imaginar que muitas pessoas, inclusive da nossa família, como os nossos avós, por exemplo, tiveram uma vida em que muitas informações lhe foram proibidas. Então, a gente pensar na redemocratização ou na democratização dessas informações é muito importante. Então, essa é a cara dessa nova sociedade, da sociedade das informações. Até porque nós vamos ter algumas sociedades em que homens e mulheres não tinham o mesmo acesso a informações, como pobres e ricos, como negros e brancos, e assim sucessivamente. Entre outras problemáticas que circundam o acesso à equidade e à qualidade e à democratização da informação. Então, a outra sociedade que vem nos auxiliar nesse processo é a sociedade do conhecimento. E aí a gente vai começar discutindo lá no nosso caderno sobre a diferença entre conhecimento e inteligência. Isso porque alguns teóricos vão falar para a gente que conhecimento significa adquirir, inteligência significa criar. E aí a gente discutiu e cá para nós, a gente sabe que eles são interdependentes. A gente precisa de conhecimento e a gente precisa das inteligências, porque um nos dá a capacidade de adquirir e o outro de criar. Bom, então esse conhecimento seria, portanto, entendido como a competência que o educando apresenta frente à informação. Então, a forma como a gente vai lidar com essas informações é a grande característica dessa sociedade do conhecimento, porque nós somos capazes de refletir e de tornar esses conhecimentos em prol de uma nova geração, que não mais simplesmente cala-se diante da primeira informação que se dá, mas é um tipo de pessoa, nós somos pessoas que vamos sempre atrás de novas informações, não é verdade? Bom, então nesse sentido, mais uma vez estaremos voltando a discutir sobre mudanças de atitude. Então, desde lá da primeira competência, a gente vem comentando e a gente vem refletindo que o grande boom, por exemplo, das redes sociais em educação é porque elas vão requerer de nós uma mudança de atitude. Então, essa mudança de atitude na vida das pessoas, a mudança de postura, a forma como as pessoas elas vêm pensando as suas práticas, as suas vidas, as suas vivências, as suas relações. Então, toda essa mudança é que vai fazer com que a gente vá passando de um tipo de sociedade para outra. Dando continuidade, a gente vai agora falar um pouco sobre a sociedade da aprendizagem. Então, eu vou trazer uma pequena citação de Fabela, que também está lá no nosso material, que ela vai dizer que a sociedade da aprendizagem, ou cultura aprendente, é um espaço no qual a multiplicidade de indivíduos coopera para que haja construção do conhecimento de forma compartilhada. Então, a sociedade do conhecimento e da aprendizagem são essencialmente a mesma coisa. E aí, mais uma vez,
outro teórico vai trazer para a gente a palavra compartilhar e trocar. Então, a sociedade da aprendizagem também vai ser bem marcada pelo compartilhamento de ideias. Bom, e por fim, a sociedade em rede. Então, o que seria essa sociedade em rede? Basicamente, esse estudo ele tem percorrido uma linha de tempo que determinou o comportamento social em razão do processo de uma sociedade que emergiu, inicialmente de uma produção agrária e se encaminhou para uma coletividade envolvida por artefatos tecnológicos. Então, basicamente, a sociedade em rede será a sociedade em que se deu a partir da necessidade da própria sociedade e seus indivíduos de converter os agentes capazes de dominar os artefatos tecnológicos. Então, a sociedade em rede é aquela sociedade cujo os indivíduos são capazes de dominar os artefatos tecnológicos, dominar no sentido de refletir sobre eles. De certo modo, ao falarmos de sociedade em rede, a gente também está falando de globalização, porque ela atende uma escala macro, atende vários países, atende a várias culturas. Então, finalizando mais essa conversa, a sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação. A sociedade em redes também ela vai ser caracterizada por ser a sociedade das relações. Bom, prezado aluno, mais uma vez a gente está finalizando uma discussão aqui que ela não vai parar aqui, ela vai continuar porque os nossos estudos, precisam também da continuidade. Então a gente vai se ver na próxima semana com mais discussões sobre redes sociais e não esqueça, os estudos continuam. Até breve.